Bom, como que deve ser feito o plantio da bananeira? Então, primeiro fazer a correção do solo, fazer os cálculos, dessa correção, os cálculos de adubação para repor os nutrientes no solo. Devem, primeiramente, fazer análise do solo, levar ao laboratório e pegar os seus resultados e aí sim, mediante a análise desses resultados, fazer a recomendação de adubação, de formação e de correção do solo. O plantio, ele pode ser feito em sulcos ou em covas. Então, para cultivos em sulco, deve ser feita a calagem, o calcário deve ser incorporado ao solo, mas o modo de aplicação dele no solo é a lanço. E você pode fazer o plantio em covas. E aí a calagem é feita na cova. E fazer essa aplicação de calcário 30 dias antes do plantio. As covas, elas devem ter aí um dimensionamento de 40 centímetros de largura, 40 centímetros de profundidade e 40 centímetros de comprimento. Deve-se usar de preferência o calcário dolomítico para podermos ter um balanço aí equilibrado de cálcio e magnésio. Após 30 dias, então, da aplicação do calcário, vamos aplicar o fósforo e o esterco animal. Então, o fósforo, a quantidade vai ser de acordo com a análise do solo, e o esterco animal são 18 litros por cova. E o esterco tem que estar bem curtido, estabilizado biologicamente. Aí a muda, tipo chifrinho ou chifrão, ela deve ser plantada de que modo? Você deve abrir a cova e acomodar ela no solo e cobrir com uma camada de 5 centímetros de terra. E fazer uma bacia, de modo que mais ou menos a 20 centímetros de distância do plantio do rizoma, fazer uma depressão do solo e então irrigar a cova. Qual a importância de irrigar a cova? Meu solo está úmido. Pode ocorrer um bolsão de ar entre, por mais pequeno que seja, entre a terra da cova e o rizoma. E isso pode causar problemas no desenvolvimento da planta. Então, por isso que faz a irrigação, para acomodação da terra ao redor do rizoma. O plantio de mudas adquiridas em laboratório de cultura de tecidos, você deve abrir um buraco na cova suficiente para acomodar o sistema radicular da planta. Lembrando que o colo da planta tem que ser no mesmo nível do solo e assim proceder à irrigação. Os tratos culturais. Após o plantio, quais são os primeiros cuidados? Capina, adubação de cobertura e a desfolha, que é a retirada das folhas mais velhas. O porquê disso? Porque são refúgios de pragas e facilita também a retirada dessas folhas, o arejamento. E há mais ou menos aí de 4 meses após o plantio é realizada a principal trato cultural, que é
o desbaste, que evita o desenvolvimento da planta em touceiras. Então, a escolha de quem deve ficar, né? Quais os rebentos que devem permanecer para continuar o cultivo é pelo vigor ou pela direção que o rebento está desenvolvendo. Os demais rebentos que surgirem, que não foram selecionados nem pelo vigor nem pela direção, você elimina, cortando ele rente ao solo e matando a gema apical com o uso de um penado. Você sempre vai deixar a planta mãe e uma planta filha. A adubação de produção. Então, fornecer a adubação na direção do rebento mais novo, na forma de meia-lua, numa distância aí dele de mais ou menos 30 centímetros. E você deve pegar a adubação que foi calculada com base na análise do solo e dividir ela em 3 vezes. A primeira, nas primeiras chuvas, depois a segunda, 2 meses depois, a terceira, 2 meses depois e a quarta, 2 meses depois. E a planta da bananeira, ela é muito exigente nutricionalmente, principalmente em nitrogênio e potássio.